Olá, gente, tudo bem? Eu sou Roberto Moisés. Eu queria aproveitar a oportunidade de deixar uma palavra para reflexão, uma palavra de apoio, de incentivo, que independente das circunstâncias que você esteja passando nesse momento, você pode crer num Deus que opera milagres, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz algo que você jamais possa imaginar, um Deus que está por trás de tudo e todas as coisas. Um Deus que sabe o início, um Deus que sabe o fim, um Deus que sabe aquilo que você vai falar e aquilo que você pensa antes de você falar. E eu queria aproveitar a oportunidade de fazer uma reflexão com 4 versículos do capítulo do livro de Filipenses. Então vamos lá. Filipenses 4, capítulo 6, 7, 8 e 9. A palavra de Deus diz assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, olha só, Paulo encerra da seguinte maneira: o que também aprendeste, recebeste e ouviste, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Queridos, eu quero informar para você que você, nesses tempos de dificuldade, jamais pode estar sozinho. Você jamais pode agir por livre e espontânea vontade do seu querer, das suas emoções, das suas razões. Você é um ser que precisa de um relacionamento, né? E nesse momento de crise, nesse momento de introspecção familiar, que nós somos na realidade não presos como Paulo aqui sobre o domínio de Roma, mas estamos presos debaixo de opressões, debaixo de sentimentos mal administrados, porque a própria palavra ansioso, pela tradução grega, ela quer dizer dividido. Significa que a sua mente está dividida, as suas emoções estão divididas, o seu comportamento não tem foco, você não tem direção, você não tem uma previsão do futuro, você não tem inúmeras outras circunstâncias, quando você está em pleno vapor e céu de brigadeiro, te dá consciência real da situação. Então é nesse tempo de crise, é nesse tempo de circunstâncias difíceis que nós precisamos exercitar o nosso ser, a nossa essência que foi nos dada por Deus. Então Paulo fala para essa igreja de Filipos, ele orienta que nós precisamos estar fortes, mesmo ele estando preso, né? Mesmo ele estando passando dificuldade, porque ele recebe um discípulo, a Bíblia relata que ele recebe um discípulo e esse discípulo traz uma oferta para ele e ele informa que foi muito bem-vinda e que ele estava realmente precisando, né? Então Paulo fala a respeito da paz de Deus. Ele fala daquilo que é a essência que nós devemos desfrutar em tempo de crise, aquilo que é necessário nós vivemos em tempo de prática, necessidade de prática. Nesse tempo ao qual nós estamos em dificuldade, a gente precisa ter o conhecimento da palavra de Deus para que possamos verdadeiramente, sem vacilar, ter uma vida diferenciada, né? Uma vida um pouco mais espirituosa do que natural. E Deus nos está dando essa oportunidade diante dessa crise de viver um tempo diferente. Recluso não por estar preso, mas porque não estamos impossibilitados de trabalhar, impossibilitados de fazer aquilo que a gente mais gosta, que é sair, produzir e trazer o pão de cada dia para casa. Todo mundo tem família, todo mundo tem necessidades, todo mundo tem seus projetos, seus sonhos, né? E muitos deles estão paralisados temporariamente,
mas você não pode estar parado. Na verdade, Paulo estava preso e a mente dele era livre para orientar, para ditar as normas que a igreja precisava andar na direção. E eu percebo que hoje nós, como discípulos, nós como ordenados pelo Senhor para pregar a palavra, para seguirmos as normas espirituais que são as coisas de Deus, a gente precisa estar mais atento para as coisas, né? Quando ele repete aqui, fala que a paz de Deus guardará o vosso coração, eu entendo que a gente poderia visualizar lá em Mateus 19, que fala a respeito desse tempo, né? Ele diz assim, ó: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba, mas ajuntais tesouro no céu, aonde nem a traça corrói, nem o ladrão rouba, porque a palavra de Deus diz assim, ó: onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, verdadeiramente, a gente tem que aproveitar esse tempo de reclusão para colocar as nossas coisas em dia, nossa intimidade com Deus em dia, as orações em dia, praticar ser um homem um pouco mais espirituoso e não se deixar levar pela divisão da essência da sua necessidade, do seu comportamento ansioso, do seu comportamento dificultoso diante das emoções abaladas por esse tempo, né? Paulo deu um bom exemplo falando a respeito disso. E nesses versículos 6, 7, 8 e 9, presta atenção que ele repete que não é, você não pode andar ansioso na realidade por qualquer coisa, e é tudo, em tudo. Na realidade ele diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com orações de graça, em tudo. E no versículo seguinte, ele começa a informar que a importância desse tudo, nesse versículo 6, 7, 8, ele repete 7, e 9, ele repete 7 vezes. Tudo, tudo. É como se ele estivesse falando tudo, 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 né? Então, ele fala assim, olha: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo, 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 não é parte. Então a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa entender que lá em Mateus 6 diz que a gente deve colocar o nosso coração em outro lugar, né? Que a gente deve adquirir conhecimentos que vêm lá do alto, né? Porque não vamos dizer que adquirir coisas naturais nesse tempo, poxa, você não pensa só nisso. É evidente que a gente precisa, né? É evidente que a gente tem essa necessidade. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, quanto mais a gente aproveita esse tempo que a gente tem de intimidade com Deus, né, para ler a Bíblia, para ler alguns livros com relação à fé, à restauração, os testemunhos de outros irmãos que estão bem mais adiantados do que nós, na realidade, eles são essas pessoas também que podem nos ajudar passando essas experiências, né? Então eu entendo que a gente precisa trabalhar um pouquinho nessa ansiosidade, né? Ansiedade. E a palavra de Deus também lá em Mateus, quando Jesus fala que a gente não deve andar ansioso pela nossa vida, e ela fala também desses tempos, né? Quando Paulo fala lá, ele fala a respeito de uma ansiedade por conta da prisão, por conta de uma circunstância forçada, né? E ele fala que você deve estar em orações e súplicas. E em tudo, 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 quando ele repete nesses versículos 6, 7, 8 e 9, ele fala 7 vezes esse tudo. Então é tudo mesmo. Põe a sua consciência, o seu coração, reorganiza a sua alma, reorganiza seus pensamentos, reorganiza a força que você tem, que vem de Deus, para colocar suas coisas em ordem. E no livro de Mateus, quando Jesus ele relata através de Mateus a respeito da solicitude, da ansiedade pela vida,
E ele fala a respeito disso também, né? Ele fala e tem o versículo anterior que nós comentamos. E ele diz assim, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo quanto que haveis de comer, de beber, de vestir, né? E não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não comem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Então você não tem esse poder e autoridade, né? Tem pregadores que dizem aí, ó, quando chamarem a sua senha, não adianta se esconder. Então você não pode, não tem como acrescentar um dia sequer na sua vida se não for por permissão de Deus. Nem os fios de cabelo branco na sua cabeça você não tem esse domínio. Na realidade, é Deus que dá esse sustento. É Deus que promove esse tempo na sua vida para que você possa exercitar paciência, possa exercitar sua fé, possa exercitar sua resiliência diante das circunstâncias. E eu vejo que esse é um tempo, né? E ninguém gosta de problemas, ninguém gosta de passar dificuldade, ninguém gosta de viver tempos ruins. Mas, queridos, é através dele que a gente começa a amadurecer, é através deles que a gente começa a virar um homem de verdade, uma mulher de verdade diante das circunstâncias. Porque não adianta a gente falar para as pessoas, não adianta a gente pregar para as pessoas aquilo que a gente não consegue viver. Então esse é um tempo que Deus está nos dando a oportunidade de, se você consegue falar para as pessoas aquilo que você verdadeiramente gostaria de viver, agora Deus está dando a oportunidade de você vivenciar e depois você pregar para os outros, testemunhar para os outros. E que esse tempo seja um tempo de contar uma nova história, né? Porque na Bíblia, a gente, se for pesquisar, você vê os heróis da história, você vê testemunhos de pessoas que eram nada e Deus levanta e transforma a pessoa em alguém que nem ele acreditava que seria, né? Hoje Deus está nos dando a oportunidade de transformar você em alguém que nem você acreditaria que você seria. Aproveite essa oportunidade. Estreita a sua relação com Deus. Aproveite essa oportunidade diante das circunstâncias, entrega a sua alma, seu coração. Fala para Ele aquilo que te dói, fala para Ele aquilo que tem te incomodado, fala para Ele aqueles sentimentos e emoções que tem te paralisado. Aproveite essa oportunidade, deixa Deus operar na sua vida, para que verdadeiramente você possa ter uma história lá na frente, que possa engrandecer e testemunhar para outras pessoas. Eu tenho visto hoje no mercado de trabalho, nesse mês de março, abril, maio e junho, nossa, muitas pessoas aí têm enfrentado circunstâncias difíceis. Todo mundo tem família, todo mundo tem compromissos, todo mundo tem obrigações, todo mundo tem o que fazer para prestar contas, né? E do nada você fica impedido de produzir, impedido de buscar, impedido de fazer alguma coisa que possa cumprir as suas obrigações. Então, esse é o momento de um tempo de conforto, um tempo de entrega para Deus as suas dificuldades, as suas circunstâncias, a sua forma de enfrentar as coisas, e Deus vai operar na sua vida uma transformação. E lá na frente, quem sabe, né? Você vai estar testemunhando para outras pessoas ou até para a sua própria geração, seus filhos, seus netos, de como você enfrentou uma crise num tempo marcado. Um tempo marcado por opressão, um tempo marcado por circunstâncias difíceis, fome, as pessoas passando mal na rua, desmaiando, outras pessoas protestando, informações deturpadas. Organiza sua mente, organiza as suas coisas, seus projetos, para que eles possam ficar verdadeiramente alinhados, sem ansiedade, sem defeitos pessoais que possam interferir na trajetória do que Deus quer para a sua vida.
põe as suas coisas em ordem, aproveita esse tempo para estudar um pouquinho, para ler um pouquinho e Deus vai operar no seu coração, né? Então aproveite esse tempo também para ter um pouquinho, adquirir um pouquinho mais de conhecimento das coisas de Deus, para que Ele possa operar na sua vida verdadeiramente. Deus abençoe você, que esse versículo possa trazer para você uma reflexão um pouco mais profunda quando você mesmo lê diretamente na Bíblia, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa guardar o seu coração, Deus possa verdadeiramente transformar o seu futuro com essa experiência desse tempo. Deus abençoe.